um prazer recebê-los no Pod Cássio. Esse espaço é uma iniciativa do Cássio Rosaria Advogados. Ao longo do próximo ano, traremos aqui temas de interesse dos servidores públicos e de suas entidades representativas. Hoje, faremos uma retrospectiva do que marcou o serviço público em 2025 e o que ainda pode moldar 2026. Para isso, recebemos os sócios do escritório, Jean Rosarim e Marcos Joel. Eu sou Ana Roberta, também sócia do escritório, e hoje serei mediadora dessa conversa. Doutor Jean, doutor Marcos, sejam bem-vindos. Obrigado. Antes de iniciarmos, vocês poderiam, por favor, fazer uma breve apresentação e o papel de vocês no escritório? Claro. Começando por mim, então. Pode ser. Eu sou sócio administrador do escritório. Eu cuido das áreas de comunicação do escritório, de RH, também um pouco de operacional, o financeiro, que é o coração, digamos assim, de qualquer negócio. O escritório ele cresceu muito de 2011 para cá e ele precisou, então, criar essas áreas e, digamos, essa profissionalização do negócio, né? É difícil falar em escritório de advocacia como um negócio. A gente tem que tomar todos os cuidados necessários para que isso não seja o principal motor do escritório, né? O principal motor do escritório tem que ser o operacional. Só que se a gente consegue operacionalizar essas outras áreas, sobra mais espaço para que os demais sócios, então, não se preocupem com a estrutura, com a infraestrutura do escritório e consigam se dedicar 100% para os clientes, para o operacional, para aquilo que o escritório existe. Sim. Obrigada, doutor Jean. Bom dia, Ana, Marcos. Eu sou Jean Rosarim, eu sou um dos sócios fundadores do escritório, junto com o Marcos, com o Ruth Cássio e com a Araceli Rodrigues. Desde o início, não só da minha carreira, mas talvez de todos os outros sócios fundadores, nós nos dedicamos ao serviço público. Nós que advogamos exclusivamente para servidores públicos, fazemos isso pelo escritório há muito tempo e nós individualmente sempre fizemos isso. Então foi natural nós nos reunirmos e nos dedicarmos com exclusividade para os servidores públicos. Eu, diferente do Marcos, eu fico hoje, atualmente, dedicado exclusivamente às causas, né? As causas que eu sempre cuidei. A minha dedicação especial hoje é às causas que tramitam nos tribunais superiores, nos órgãos de controle em Brasília, cuidando de assuntos referentes à greve de servidores públicos, negociações coletivas, ações coletivas importantes das diversas carreiras para quem nós atuamos, como servidores do judiciário, servidores de universidades públicas, policiais federais, rodoviários, delegados, auditores fiscais do trabalho e uma outra infinidade de carreiras do serviço público. A minha advocacia sempre foi voltada para isso e eu acho que com isso eu acabei influenciando o destino do escritório, que é cuidar dos servidores públicos. Obrigada. Bom, então passando para a nossa pauta, eu queria iniciar com um tema que, de fato, movimentou 2025, que foi a reforma administrativa. Essas discussões se pautaram principalmente naquelas expectativas do que viria do grupo de trabalho liderado pelo deputado federal Pedro Paulo, e no segundo semestre culminaram na apresentação, né, da PEC 38. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa PEC, quais os principais prejuízos e os riscos, tanto para o serviço público como para os servidores públicos. E qual a visão sua, doutor Jean, sobre essa PEC? Assim, para fazer uma retrospectiva sincera sobre esse assunto, nós temos que anteceder a esse ano. Porque, na verdade, talvez a instalação da República,
o serviço público está em constante reforma, né? A última tentativa antes dessa, a tal PEC 32, proposta pelo governo Bolsonaro e desenhada pelo então ministro Paulo Guedes, ela não saiu do chão, foi frustrada, mas ela deixou um recado grave, né, porque ela foi frustrada justamente por conta da mobilização da sociedade de servidores públicos. Este grupo de trabalho liderado pelo deputado Pedro Paulo, desde o início da sua instalação, ele tentou se desvincular da proposta de emenda 32, Sim. né? Porque antevendo as críticas que sofreria, né? E a sua vinculação às propostas frustradas certamente teria um ônus político muito grave. Então, desde o início dos primeiras reuniões do grupo de trabalho, várias vezes as lideranças desse grupo tentaram deixar claro que não era uma reedição da emenda 32. Mas antes disso, tem muitas outras reformas administrativas, né? Essa agora, a PEC 38, ela tem conhecidas críticas que vão acabar redundando do lado dos servidores, que é o grupo social que nos interessa, do lado dos servidores, basicamente uma crítica sobre o fim da estabilidade. E eu acho que é uma crítica importante porque, embora formalmente não houve nenhuma modificação da regra constitucional da estabilidade do serviço público, a estabilidade ela foi atacada lateralmente, né? Então, os acessórios, vamos dizer assim, da estabilidade, por exemplo, ampliando a possibilidade de contratação de servidores temporários, reduzindo as garantias dos estáveis, e eu me refiro tanto a garantias remuneratórias, que é um componente importante para o exercício da estabilidade. Porque não adianta eu ter uma estabilidade como um quadro na parede. Eu tenho que ter estabilidade acrescentada, aplicada, atribuída a um servidor que tenha condições, né, de exercer essa função estável, né, bem remunerado. Então, houve um ataque às garantias constitucionais nos textos desta PEC 38, aplicando tetos de verbas indenizatórias, impedindo, por exemplo, que a própria administração corrija seus erros administrativos, obrigando os servidores sempre irem à justiça atrás da correção dos erros administrativos, impedindo que a administração corrija seus próprios erros, né, agindo em autotutela, mas também a partir de algo que nós detectamos e que talvez tenha passado despercebido, e como até talvez um aspecto positivo, apresentado como um aspecto positivo para os servidores, que na verdade não é. Por exemplo, Ana, a PEC 38, ela estabelece uma série de critérios para a responsabilização dos agentes públicos, né? Justificando esta mitigação da responsabilidade dos agentes no que ele chamou de apagão das canetas, um suposto risco de que a excessiva responsabilização dos administradores faria com que os administradores não tomassem decisões. Então, com base nesse suposto risco de ações de improbidade, de ações indenizatórias regressivas ou coisa do gênero, a PEC blindou os administradores. Ora, isso parece, no primeiro momento, um aspecto positivo, porque, afinal de contas, mitiga a responsabilidade dos servidores. Mas uma leitura técnica que precisa disso mostra que não é exatamente um aspecto positivo, mas talvez mais negativo. Porque os servidores públicos, na sua imensa maioria, eles são administrados, como são também os cidadãos.
poucos são os administradores, os agentes que tomam decisões políticas. E os servidores estão submetidos também a essas decisões. Então, ao mitigar a responsabilidade dos agentes, das autoridades públicas, acaba, né, colocando em risco a segurança jurídica da população e dos servidores públicos. Por exemplo, e ninguém deve esquecer dos 700 mil mortos durante a pandemia, né? E tudo decorreu, na verdade, da incapacidade ou talvez da intenção do governo de plantão naquela época de não adotar critérios científicos para enfrentamento à pandemia da Covid. E esses administradores, até hoje, não sofreram nenhuma responsabilização pelas 700 mil mortes que o Brasil tragicamente teve que enfrentar. Ora, é desse cenário que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um apagão de canetas. Nós estamos falando da irresponsabilidade que até hoje vigora sobre esses administradores. Então, o que a PEC faz, e parece ser um aspecto positivo, na verdade é ampliar essa irresponsabilidade contra a cidadania e também contra o serviço público, que também fica submetido a essas autoridades. Então, eu chamo atenção para esse ponto, talvez excessivamente, porque é, na verdade, um ponto em que a maior parte das pessoas está olhando como um aspecto positivo dessa proposta de reforma. E não é. E há outros mais graves. Então, mas olhando sistematicamente, nós podemos perceber que, de um lado, somado a essa irresponsabilidade com a mitigação das garantias da estabilidade, nós temos, no fundo, um enfraquecimento muito grande do serviço público, que vai ficar submetido, o serviço público profissional, que vai ficar submetido às autoridades de plantão e às suas ignorâncias, aos seus desígnios políticos, ao inchaço da máquina a partir dos temporários, que são, ou da terceirização, né? Que são muito mais, infelizmente, manipuláveis do que o serviço público profissional, que é isso que nos interessa. Então, a reforma administrativa, essa última proposta, ela tomou conta da pauta do segundo semestre. Havia uma intenção de que se resolvesse isso ainda este ano, mas muitos deputados, mais de 30 deputados que apresentaram a proposta, assinaram ela junto com o grupo de trabalho, já retiraram seus nomes. Isso é um indício muito forte de que a reação organizada, política e jurídica contra a emenda, ela teve algum efeito. E eu acho que o papel do nosso escritório neste momento, nesse segundo semestre, foi instruir, organizar, municiar os dirigentes sindicais sobre esses riscos, problemas, prejuízos de que essa proposta emenda apresenta. Inclusive, Ana e Marcos, estamos preparando um compilado de todos esses documentos que ao longo do semestre, desse último semestre, emitimos, para organizar e publicar, esperamos que ainda neste ano, para distribuir a nossa clientela e os dirigentes sindicais as nossas opiniões precisas sobre a reforma administrativa. Doutor Jean, ainda sobre esse assunto, o senhor citou essa questão da impossibilidade da administração corrigir seus próprios erros. E isso vem também num cenário em que, ainda na via judicial, a PEC ela traz alguns critérios específicos, como um certo direito precisar ser reconhecido por precedente qualificado, para aí sim poder ser pago pela administração, enfim. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, né? E como isso pode afetar a segurança jurídica e o próprio acesso dos servidores a seus direitos, né? Direitos reconhecidos, mas que ainda não passaram pelo crivo de um precedente qualificado. Sim, eu falei bastante sobre a reforma, toquei nesse ponto, mas eu acho que dá para detalhar porque é um ponto grave e importante. Assim,
A PEC 38, ela diz que a administração não pode promover mais a correção dos seus próprios erros e os pagamentos de direitos decorrentes desta correção. Então, a correção administrativa, no âmbito administrativo, que se chamava de autotutela da administração, embora prevista em lei, na lei do processo administrativo, embora previstas até hoje em súmulas do Supremo, e obviamente decorrente do princípio da legalidade, da impessoalidade e até da boa-fé, porque, obviamente, se alguém admite que errou, ele tem que ter os meios para corrigir seu próprio erro. O que a PEC faz é tirar este meio da própria administração. E mais do que isso, exigir, então, que sempre que houver um erro administrativo, ainda que confessado, o servidor tenha que recorrer ao Poder Judiciário. Primeiro prejuízo disso, inundando o Poder Judiciário de causas. Que já é abarrotado. Inundando de causas, e causas, desculpe a expressão, mas causas idiotas. Porque o que fará a administração na ação? Terá que reconhecer, porque afinal de contas ela mesma admitia aquele erro, que só não pôde corrigir por conta de um impedimento, então, constitucional. Mas mais do que isso, a proposta impede que o servidor corrija esse erro com uma decisão judicial se antes não houver um precedente qualificado. Ora, o erro, se ele for novo, obviamente ele não terá um precedente qualificado que diga que ele é um erro. E nós nunca atingiremos esse precedente qualificado. Então, ela impede a correção administrativa e cria um círculo vicioso, impossível de correção judicial. Porque mesmo que seja ilegal o ato administrativo levado ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário também não poderá o reconhecer, porque não estará embasado num precedente qualificado que nunca virá. Porque o início do processo está já impedido. Então, essa tecnia, ela parece que está a serviço de algum interesse que sim, estranho, idiota até. Mas ela parece ter, e aí um aspecto sedutor dessa proposta é que ela diz que sempre está a corrigir, evitando privilégios no serviço público. Essa seria uma forma de evitar, de combater os privilégios. Então ela tem esse discurso sedutor do combate aos privilégios, porque afinal de contas seria um privilégio o servidor ter a sua correção do erro lá no âmbito administrativo. E só que esse argumento sedutor, ele se dirige a alguns poucos casos, talvez de privilegiados, mas acaba atingindo milhões de pessoas, que são milhões de servidores públicos. Acaba atingindo milhões de pessoas e a própria justiça, que vai servir como uma espécie de órgão de controle interno da administração, e não mais como um poder autônomo que está lá para resolver casos realmente graves. O senhor estava falando e eu fiquei pensando até nessa questão do precedente qualificado, e até é quase inviável pensar como isso realmente aconteceria no caso prático. Porque se não há um precedente qualificado e aí a gente força processos a subirem de instâncias para que seja, então, avaliado se aquilo precisa daquela tutela, e processos que poderiam ser, ainda que precisassem ir para o judiciário, poderiam ser resolvidos um pouco antes, em primeiro grau, em segundo, enfim, sem essa necessidade de ir para os tribunais superiores, enfim. E além de abarrotar, né, o sistema judiciário como um todo, primeiro e segundo grau, ainda essa necessidade, né, de abarrotar os tribunais superiores de questões que não necessariamente precisariam da sua tutela. Mas voltando também num ponto que o senhor falou sobre esse material que a gente vem produzindo, né, sobre a reforma administrativa, eu queria apenas informar aos nossos ouvintes que o escritório tem produzido diversos artigos que abordam de forma técnica
todos esses pontos que a gente vem tratando aqui, alguns outros pontos sobre a reforma administrativa, sobre a PEC 38, e todo esse material pode ser acessado por meio do nosso site, o site do escritório. Doutor Jean, para finalizar essa pauta, eu queria que o senhor tratasse um pouco mais sobre essa perspectiva, né? A gente veio nesse segundo semestre, ainda havia, né, uma tentativa de que isso se resolvesse ainda no segundo semestre, mas como o senhor mencionou, houve um certo recuo de alguns apoiadores, enfim. Mas eu queria que o senhor falasse se o senhor considera que isso, de fato, enfraquece a iniciativa e qual a perspectiva disso para 2026, ainda mais se tratando de ano de eleição, se o senhor acredita que há, de fato, um risco real de que isso avance. O risco ainda existe, Ana. Assim, apesar do enfraquecimento da proposta, ela conta com... E diferentemente das outras, essa não é uma proposta do governo, né? É uma proposta da oposição. E a oposição hoje tem muita força no Congresso. Então, ela vai ter ainda apelo, tem ainda apelo a PEC 38. Agora, as dificuldades estão postas, vai depender muito também da mobilização das carreiras organizadas, e para isso que a gente está organizando esse material as análises. Porque nós acreditamos que o conhecimento, diferentemente de uma advocacia antiga, que o conhecimento jurídico, ele só faz sentido, e as nossas próprias teses, elas só vão ter êxito se elas forem compartilhadas, né? Hoje, uma advocacia escondida entre a capa e a contracapa do processo, ela não funciona, né? A nossa tese, por mais brilhante que ela possa ser, se ela ficar sendo discutida exclusivamente dentro de um processo, ela não terá êxito. Então, por isso que nós temos este ímpeto de divulgar as nossas teses, levar para o debate público. Porque é quando se formar opinião pública sobre os assuntos dos servidores, é que as nossas teses vão ter êxito, né? A razão funciona assim. A razão ela tem que ser pública. Então, tudo que nós pensamos, nós temos que temos que publicar, temos que debater, colocar ao escrutínio. Então, a nossa intenção sempre foi essa, criando esse material, os nossos sites, os nossos vários sites sobre vários assuntos, né? É sempre isso, tentando espalhar as ideias, né? Essa é a nossa mania de advocacia. Bom, passando para o próximo tema, nesse ano também voltou ao debate a necessidade de se regulamentar a negociação coletiva no serviço público. Havia também uma expectativa de que o governo enviasse um projeto de lei ainda nesse segundo semestre que regulamentasse essa matéria, mas, né, como a gente sabe, ainda não andou. E esse ano, inclusive, também o senhor, em conjunto com o Dr. Robson, chegou a lançar um livro, né, que propôs uma regulamentação sobre o tema. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa regulamentação, o que o senhor entende que é necessário e o que é que levou a essa expectativa também de que esse tema andasse agora em 2025. Esse é mais um tema que não é de 2025, né? Um tema antiquíssimo. Há uma omissão reiterada do Congresso em regulamentar a negociação coletiva no serviço público, regulamentar a Convenção 151 da OIT. Isso é uma falha gravíssima na organização sindical do serviço público brasileiro hoje. Porque, veja, assim, nós temos regulamentada, entre aspas, pelo Supremo Tribunal Federal, desde 2007, o direito de greve de servidores. Nós temos admitida pela Constituição e regulamentada o direito de organização sindical dos servidores públicos em sindicatos. Mas nós não temos regulamentada a negociação coletiva. Então, o tripé básico da liberdade sindical, que é direito
de se organizarem em sindicatos, o direito dos servidores de exercerem a greve e o direito de negociar coletivamente, ele falha. Então, nós não... A liberdade sindical, ela está lá pela metade. Veja, hoje a maior parte das greves de servidores públicos são para abrir negociação. Porque não tem nenhuma regra que obriga a administração a negociar. E mais do que isso, também não tem regra que obriga a administração a cumprir, a executar aquilo que foi negociado. Então, as greves, que são sempre o último recurso, eles estão sendo usados praticamente como primeiro recurso. Então, nos parece que a regulamentação da negociação coletiva, que é um assunto antigo, agora, finalmente, em 2025, ela parece que deslanchou. Assim, já houve discussões num grupo de trabalho interministerial, já há uma proposta de lei que está hoje na Casa Civil e que deve ser encaminhada para o Congresso, não sei se ainda esse ano, mas em breve. Isso é o que se ouve. Agora, qual o nosso papel nisso? Eu acho que, primeiro, lembrar que, primeira coisa, né? Isso é importantíssimo, lembrar que a negociação coletiva já foi lei no Brasil, serviço público. Está lá no 8.112, regime jurídico de servidores. Lá no artigo 240 está prevista a negociação coletiva no serviço público. E, em 92, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 492, diz que ela era inconstitucional. Então, esse é um risco jurídico grande da regulamentação que vai ser tratada finalmente pelo Congresso. O risco de o Supremo repetir a sua jurisprudência e dizer que a negociação é inconstitucional. Então, o nosso primeiro alerta é isso, lembrar do passado e lembrar por que, analisar tecnicamente por que o Supremo disse que a negociação era inconstitucional, para que a proposta que vingue agora no Congresso, que se transforme em lei, não corra o risco de ser julgada inconstitucional pelo Supremo. E a gente fez uma proposta, eu e o Robson escrevemos, com a ajuda do escritório, fizemos uma proposta em que evitamos esse risco. Né? Discutimos tecnicamente isso, porque basicamente o Supremo, quando ouve falar em negociação, pensa na negociação da iniciativa privada, em que a norma pactuada ela é executada. No serviço público não pode ser assim. A experiência da iniciativa privada, talvez ela seja uma experiência muito válida, a negociação coletiva entre trabalhadores e patrões, ela seja válida sociologicamente, né? Politicamente, mas juridicamente ela não vale. É uma outra medida jurídica que temos que tomar. Porque para o serviço público vigora o princípio da legalidade. A remuneração do servidor público não pode ser fixada por outro ato formal, senão a lei. Então, ainda que haja um acordo entre a administração e os sindicatos, este acordo tem que se transformar em lei, tem que passar pelo Congresso. A prevalência do poder legislativo, ela é constitucional, né? Então, o modelo instrumental da negociação coletiva de servidores públicos não pode dispensar isso, sob o risco de ser inconstitucional. Mas há outras coisas que são importantes na negociação coletiva, né? Como, por exemplo, o direito de qualquer uma das partes chamar, sentar para negociar. Então, a gente é um pouco crítico das mesas permanentes e a gente acredita que melhor do que mesas permanentes de negociação seja o estabelecimento de um dever de negociar. Então, qualquer das partes chamando para a mesa tem que ser instalada. Agora, quais são os efeitos da mesa? Então, a gente fez essa proposta, a gente está acompanhando esse tema. Eu mesmo estive na Câmara dos Deputados participando de audiência pública chamada pela deputada Érica Cocai, que se debateu isso, onde eu fiz esse alerta, e nós estamos monitorando esse assunto, estamos participando dos debates públicos para que não incorramos nesses erros jurídicos das propostas. E ainda nesse campo da liberdade sindical, o escritório teve uma atuação notável esse ano em defesa da unicidade sindical, que também está ali prevista na Constituição,
E nesse caso, o que estava em jogo era uma tentativa de expansão da base territorial dos sindicatos oficiais de justiça federais no Distrito Federal, e houve a negativa, né, dessa alteração no Ministério do Trabalho e Emprego. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os aspectos jurídicos que pautaram essa atuação, inclusive essa combinação de atuação em processos administrativos, né, no MTE, processos judiciais, envolvendo várias entidades sindicais, né? Assim, esse é mais um caso que mostra que a advocacia para servidores públicos ela não pode ser uma advocacia judicial, exclusivamente judicial. Ela tem que ser uma combinação e aplicação do conhecimento jurídico aonde o problema jurídico do servidor se apresenta. Ele pode se apresentar no Congresso, pode se apresentar no Executivo, né? Se apresenta perante a administração e se apresenta politicamente, né? Então, a nossa intervenção, nesse caso que tu se refere, foi uma intervenção, vamos dizer assim, holística, né? Como geralmente são as nossas intervenções. A gente se preocupou tanto com o debate e monitorou e observou, sem interferir o debate político que a categoria estava tendo naquele momento, né? Da discussão, da ampliação territorial desse novo sindicato. Então, nós estávamos lá observando sem interferir, porque nesse ponto arrogante nós não somos, de achar que podemos ou que devemos substituir o interesse político jurídico das categorias. O interesse é dos servidores. O que nós fazemos é ouvir atentamente as expressões desse interesse e tentar resolver esse interesse no campo jurídico, mas aonde quer que o problema se apresente. Esse caso ele é emblemático porque, gostemos ou não da unicidade sindical, ele ainda é um princípio constitucional que diz que só pode haver um sindicato de uma determinada categoria em uma base territorial, e não dois. Então, quando esse debate surgiu, Ana, ali nós já estávamos. Porque as promessas eram de que poderiam, vejam vocês, que poderiam os servidores se filiarem a um e ao outro sindicato concomitantemente, se aproveitando das eventuais ações coletivas de um e de outro sindicato ao mesmo tempo. O que, obviamente, era um erro, né? E mais era um argumento sedutor que autorizaria politicamente, só politicamente, a criação desse novo sindicato, ou a ampliação territorial desse novo sindicato. Então, ali nós já agimos para esclarecer, instruir o debate político, dizendo, não, isso não é verdade. Havendo a criação do novo sindicato, a categoria necessariamente deixará de ser representada pelo antigo. E tudo aquilo que o antigo obteve em favor desta parte da categoria segregada, deixará de beneficiá-la. Então, aí a intervenção jurídica já se colocou. Depois, a montagem de uma estratégia em que adotamos para preservar exatamente a unicidade sindical. Como? Esperando que fosse criado esse novo sindicato? Não. Já agindo e instruindo os dirigentes sindicais a agir juridicamente, com precisão, nas assembleias que se discutiu isso, e depois na discussão judicial das nulidades havidas nessa Assembleia, onde conseguimos decisões judiciais da Justiça aqui do Distrito Federal mostrando os erros cometidos na condução dessas assembleias, né? Por quê? Porque a vontade das categorias ela não pode ser viciada. Ela tem que estar juridicamente sadia, né? Não pode ter erros, nulidades na formação de um sindicato, que é um momento essencial da categoria. Então, ali nós já mostramos que havia nulidades que elas deveriam
por si, já obstar a tentativa. Mas, mais do que isso, nós também agimos administrativamente perante o Ministério do Trabalho, quando lá foi levado essa tentativa de registro. Mas não no momento processual que era o esperado, que é o clássico momento da impugnação do pedido de registro. Nós sabíamos que se fôssemos deixar a intervenção para o momento da impugnação, seria tarde. E não teríamos ali a apreciação na profundidade que precisávamos de todos os nossos argumentos. Então, antes mesmo do pedido de registro ser apreciado, nós já levamos em memoriais para as autoridades do Ministério do Trabalho elementos que mostravam os erros de se considerar aquilo uma categoria diferenciada. E assim foi feito. Assim, também lá o Ministério do Trabalho nos deu razão. Então, esta atuação, esse caso, ele nos parece emblemático porque ele mostra que uma atuação multidisciplinar em vários ambientes e sempre ao lado das direções de sindicatos obtém resultados. Apesar de, no outro lado, haver um discurso sedutor, né? Sedutor forte, se conseguiu manter o princípio da unicidade sindical para essas categorias que você mencionaste. E eu acho interessante esse ponto que o senhor tratou sobre a confusão jurídica que ia se instalar, inclusive, sobre o que havia em curso de ações coletivas, de execuções de ações coletivas das entidades sindicais, dos sindicatos, que até o momento representavam aquela parte da categoria, e depois eles estariam vinculados a outra. Então, de fato, né, o discurso ele é muito sedutor, mas na prática isso poderia, inclusive, trazer prejuízos para esses servidores, né, de deixar de serem abarcados por alguma decisão coletiva que seria importante de alguma forma, ou até mesmo obstar alguma execução, enfim. Eu acho que é um ponto que é bem relevante nessa matéria. Se me permite, eu acredito que é um pouco da confusão nesse assunto vem das associações também. As associações muitas vezes se aproveitam de títulos formados por sindicatos e executam. E provavelmente, para muita gente, havia essa ideia de que, poxa, se uma associação pode, por que um sindicato não vai poder também se aproveitar do título? Mas eu acho que superaram a ideia de categoria, né? Que deixa de fazer parte da categoria, que é justamente o mote que se aproveitam as associações, né, para execuções. Exatamente. E assim, só que nesse caso, a advocacia pública, que é competentíssima e muito forte, ela não ia deixar passar. Exato. Né? Então, o nosso papel foi antecipar um problema que, obviamente, iria ser trágico, porque ia influenciar, veja, um sindicato nacional novo que retira de vários sindicatos estaduais uma parte da categoria, ele traria problemas em todos os rincões do país, em centenas de ações coletivas. Então, que estavam sendo assim seduzidos por essa confusão que o Marcos bem lembrou. Então, acho que o nosso papel também foi esse, né? Assim, sem nenhum efeito no primeiro momento, pelo menos foi esclarecedor para a categoria. Então, a categoria, quando decidiu instruída. Nossa função também é essa. E seguindo nessa linha de atuações de destaque do escritório em 2025, agora no segundo semestre, salvo engano em outubro, a gente teve o julgamento do recurso especial que havia sido interposto pela União, que tentava desfazer, né, destituir um título coletivo, uma decisão transitada julgada, que garantia aos servidores substituídos naquela ação coletiva o direito aos chamados 13,23. Esse assunto sempre traz alguns questionamentos e algumas dúvidas, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a atuação do escritório nesse caso.
É mais um outro caso antigo, né, Ana? Mas assim, que teve um desfecho importante esse ano. Então, acho que é importante a gente, né, é valioso a gente recuperar a lembrança. Essa tese, ela começa lá em 2003, quando duas leis federais fixaram um reajuste, lá em 2013, de 1%, um reajuste geral anual de 1% indistintamente para todos os servidores federais, e, no mesmo dia, uma lei imediatamente posterior estabeleceu uma VPI, no valor de R$ 59,87, também indistintamente para todos os servidores. E, portanto, esse valor certo violou o comando do inciso 10 do artigo 37, que diz que a revisão geral anual dos servidores tem que se dar na mesma data, ok, mas no mesmo índice. Então, na verdade, se esse valor certo na mesma data, indistinto para todos, e a título de revisão geral, violava o inciso 10, porque o índice era diferente. Então, os 13,23, na verdade, representam o índice igual decorrente da correção do valor certo, R$ 59,87. Bem, essa tese, é importante que se diga, ela é juridicamente irretocável, parece. E ela vingou, assim, inclusive, há centenas de decisões do STJ admitindo essa tese. Mas, talvez por conta do seu impacto financeiro, quando o caso chegou ao STF em 2019, o STF negou a tese. No entanto, antes disso, uma ação coletiva para a categoria de servidores aqui do Distrito Federal passou em julgado, uma ação coletiva que cuidava. Passou em julgado em 2018, garantindo esse direito para estas milhares de pessoas. A União, desde 2020, ela ajuizou ação rescisória para desfazer esse título, né? Tentando se aproveitar dos novos entendimentos da Suprema Corte, que mitiga as coisas julgadas. Em verdade, Ana, assim, mitiga para algumas pessoas, não para todos, né? Em matéria tributária, por exemplo, a Suprema Corte e o próprio STJ têm dado soluções em que as coisas julgadas se mantêm, ainda que violem jurisprudência do Supremo, em favor de um outro princípio constitucional. Porque, além da justiça, nós temos o princípio de segurança jurídica, que não pode ser menos valioso que o princípio da justiça, que diz que as pessoas que confiaram na atribuição do Poder Judiciário, elas não podem ser frustradas nesta confiança, sob pena de derruir todo um sistema democrático. Então, o Supremo, quando trata de matérias tributárias, preserva em algum sentido as coisas julgadas, ainda que inconstitucionais. A União tentou desfazer esse título no TRF, onde obtivemos uma vitória, porque o título havia passado em julgado antes da modificação da jurisprudência, levou o caso para o STJ e o STJ também nos deu razão. Então, todas as execuções, são milhares de execuções, que se iniciaram a partir desse título, elas estão preservadas. A luta ainda não terminou, né? Ainda temos mais uma trincheira para ocupar e para pelejar, que é do STF, e provavelmente acontecerá agora em 2026, mais uma sucessiva série de vitórias, nesse caso, mostra que os tribunais estão admitindo, ainda que mitigadamente, os efeitos da coisa julgada para os servidores. Eu acho que temos que manter, e esse caso é emblemático por isso, porque ele mantém essa bandeira fincada da segurança jurídica também em favor dos servidores públicos, né? Também em favor dos servidores públicos. Não pode haver um duplo padrão jurisprudencial, né?
a depender do cliente da justiça, se a segurança jurídica é relevante ou se não é. Então, nós estamos nessa luta, nesse processo, e o desfecho, imaginamos, acontecerá no ano que vem, realmente. O senhor citou essa questão das execuções individuais. Em um certo momento, houve, inclusive, uma suspensão que logo depois foi afastada, acredito, pelo próprio STJ. Isso. No primeiro momento, quando o caso chegou no STJ pelas mãos da União, a AGU conseguiu obter do ministro Herman Benjamin uma suspensão das execuções. Mas assim que ele nos ouviu, assim que juntamos nossas petições e conversamos, ele se convenceu de que a União não tinha razão. E retirou a suspensão das execuções. E elas voltaram a tramitar. Mais tarde, agora em outubro, quando a turma se reuniu para julgar definitivamente o caso, nos deu razão na mesma linha que o ministro nos tinha dado razão no início do ano. E voltando o olhar agora um pouco para dentro, né, para o escritório. Esse ano foi um ano de muitas mudanças, nós tivemos algumas iniciativas também envolvendo o marketing, mas sempre voltado também para o serviço público, para um melhor atendimento. E tivemos o lançamento de uma nova identidade visual, um novo site, né, reformulado. E mais recentemente, né, teve destaque o Caderno Jurídico, que busca manter os servidores e os dirigentes sindicais atualizados do que acontece no judiciário, executivo, legislativo, órgãos de controle, enfim, como o Dr. Jean já tinha destacado, né, está sempre em todas as esferas onde o problema pode surgir. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que essa mudança representa para o escritório e o que é que a gente pode esperar também para 2026. Obrigado. Muita mudança, mas também um pouco de consolidação, me parece. O escritório que abriu em 2011, ele já tinha um certo porte e ele cresceu muito, digamos até pelo menos 2020, cresceu muito. Ele incorporou muitas pessoas, né, dentro do escritório. E 2020 ali, aí a gente teve a pandemia, então os projetos eles meio que foram suspensos, né? Depois da pandemia, 2023, a gente retomou os projetos e sentia cada vez mais a necessidade de uma reestruturação do escritório. E essa reestruturação veio em 24. Nós trouxemos mais sócios para dentro do escritório, para se juntar aos fundadores, que sou eu, o Marcos, o Jean, o Rude, a Araceli. Então agora nós temos mais, a gente incorporou naquela oportunidade 25 novos sócios e a gente precisava marcar essa reestruturação. E a nova logo do escritório, ela veio para marcar esse momento. Óbvio que a gente aproveitou também para modernizar, né? A logo, ela mostra esse novo momento e também é uma logo moderna que tenta mostrar, óbvio que tem as limitações, né, de uma logo, mas a ideia é mostrar dinamismo, agilidade, que são os nossos, não vou dizer princípios, mas nossos objetivos, né? É ser dinâmico, é ser ágil, é ser transparente, é ser franco com os nossos clientes. Então, essas são as inspirações da nova logo que marca a reestruturação. O site ele vem na mesma esteira, né? A gente tem uma nova logo, então temos que ter um novo site. E a gente também, óbvio, que sentia a necessidade de um site mais moderno, que mostrasse o escritório, o tamanho do escritório, que mostrasse a produção do escritório, a atuação do escritório, que por ser um escritório já de porte, né, tem essa vontade, né, essa angústia de nos mostrar para o mundo, não só para os nossos clientes, mas também para o público em geral, quem somos, onde atuamos, isso que foi lembrado aqui, que a gente atua para os servidores
desde o ingresso até a aposentadoria, que nós não nos limitamos a ser um escritório que ingressa com ação, que nós podemos resolver e até preferimos, por uma questão de economicidade, resolver as questões administrativamente, para não abarrotar o judiciário. Então, sempre se é pensado por um princípio de economia, onde é melhor resolver isso aqui, onde a gente vai ter menos custo para a comunidade. E aí a gente escolhe, dentro das possibilidades, ir para uma esfera administrativa, inclusive ir para uma esfera de controle, ou mesmo assessorar os nossos clientes junto ao legislativo, assessorar as assessorias legislativas dos clientes para buscar uma solução legislativa. Então, o novo site tenta mostrar isso para o público, a nova logo tenta mostrar as nossas características, os nossos princípios e marcar o ingresso dos novos sócios. Ana, se tu me permite, eu acho que assim, do ponto de vista de quem está lá na frente da batalha, esse esforço e esse sucesso que o Marcos teve em reorganizar a marca, o escritório, as nossas mídias e a própria sociedade, para quem está lá na frente da batalha, como eu estou, é muito bem-vindo. E talvez não só pelo aspecto do marketing, mas pelo aspecto de que toda esta energia gasta em aparecer, eu acho que é relevante do ponto de vista da clientela. Porque é aquilo que eu estou dizendo. Porque aí os assuntos, o debate público acontece por esses meios. Sempre que nós aparecemos, nós não aparecemos por si. Nós aparecemos com as ideias da clientela. E isso é importante, porque isso vai trazer efeitos, né, públicos, e esse debate público reforçado, qualificado, vai fazer vai ter eco nas nossas ações, nos nossos processos, nas nossas atuações administrativas, onde quer que seja. Porque as ideias assim vão circular. E é só fazendo circular as ideias que elas terão ressonância, né, pública, nos juízes e tal. Aquela noção antiga de que o que não está nos autos não está no mundo, né, é bobagem. Já era. Né? Tem que estar no mundo para que algum juiz, alguma autoridade se convença. Então, às vezes mais do que nos autos. Esse esforço do Marcos e de toda a equipe do escritório cuidar disso, ela tem um efeito também lá jurídico, nos êxitos, né? Acho que isso é importante a gente lembrar disso, que não é por si, né? Tem também uma função operacional, né? Que nós nos aproveitamos, quem está lá na frente. Sim. Mas falando um pouco da questão das pautas, e isso realmente foi esse ano, um projeto esse ano nosso, e foi bem sucedido, de acompanhar as pautas do legislativo, acompanhar, óbvio que a gente já acompanhava, mas saber o que o TCU está julgando lá, não só dentro dos nossos processos, o CNJ acompanhar também. Então, acompanhar a pauta do Supremo, óbvio, mas acompanhar toda a pauta, que pode, mesmo que lateralmente, afetar os nossos clientes, afetar o nosso público, que são os servidores públicos. Isso envolve, então, toda uma operação, uma rotina dentro do escritório, que começa na sexta-feira, vai para a segunda-feira, consolidar quem que vai para cada lugar, e aí um advogado vai para o TCU, outro advogado vai para o STJ, outro advogado vai para o Legislativo, para o Congresso, outro advogado vai para o STF, e onde estiver o problema, a gente vai lá acompanhar. Isso é feito semanalmente, e a consolidação, e a gente tenta consolidar isso num caderno jurídico no final do semestre, para informar o público o que houve de relevante que pode afetá-los, que a gente acompanhou,
mesmo que não seja causa nossa, mesmo que não seja processo nosso, o que pode afetá-los. Então, junto com a informação também vai uma análise crítica, se não se resolveu ainda naquele semestre, vai também uma opinião do que pode vir a acontecer, o que a nossa clientela precisa ficar de olho no próximo semestre. Então, a gente está muito feliz de que a ideia virou um projeto e que o projeto se consolidou, e mais é que realmente tem valor, um valor para a comunidade e um valor para a gente. Porque, assim, quando você tem um escritório que se propõe a cuidar das causas de interesse dos clientes onde ele estiver, esse escritório precisa estar muito bem informado de onde realmente está. E a gente está cumprindo esse objetivo, alcançando esse objetivo com a consolidação desse projeto. De fato, o caderno jurídico ele veio para consolidar, né? Como o senhor falou, todo o trabalho que tem sido feito e que às vezes ele não é visto, mas eu acho que o caderno jurídico ele deixa muito, muito claro aquilo, né? Essa presença do escritório nos órgãos, o acompanhamento dessas pautas. E acredito que a expectativa agora é para o próximo caderno, né? Para de fato ser um projeto que veio para ficar. Acredito que ele tem bons caminhos a traçar. A gente, esse ano, sim, um ano de muitos projetos, porque a gente também notou que os clientes, eles não conseguiam notar a nossa capacidade técnica, toda a nossa capacidade técnica. E desde quando a gente criou o escritório, a gente sempre buscou o primor técnico. E assim, a gente acredita que tem um primor técnico irreparável. Modéstia às favas, tecnicamente a gente atua muito bem. Mas isso não é inegociável. O problema é que nem todos os clientes têm capacidade de analisar a melhor técnica. Então, vou fazer uma analogia assim: se você procura um médico, é porque você não consegue saber qual é o melhor tratamento. A mesma coisa se aplica a um advogado. Se você procura um advogado, você não tem capacidade de saber qual é a melhor solução jurídica. Ora, se você não tem capacidade para a melhor solução jurídica, você também não tem capacidade de analisar qual é o escritório, o advogado que te dá a melhor solução jurídica. Então, o que acontece? A grande maioria analisa resultado, né? Só que resultado também na advocacia ele demora anos para acontecer, pelo menos na área que a gente atua, onde as causas passam pela primeira, pela segunda, depois instâncias, depois ainda alcança os tribunais superiores, depois tem rescisórias. Enfim, a gente sabe que o caminho é longo, né? Para o resultado. Então, notando isso, o que a gente vislumbrou, ou da análise, o que a gente chegou à conclusão? Que o cliente consegue analisar agilidade e comunicação. Então, esse ano, a gente buscou muito rotinas dentro do escritório, reformulação de rotinas, criação de rotinas, onde a gente conseguisse atingir agilidade. Buscar agilidade no andamento dos processos, agilidade no tempo de resposta, que aí entra num outro ponto que a gente atuou muito forte esse ano, que foi comunicação. A comunicação também é algo que o cliente consegue analisar, se ela é boa ou ela é ruim. Então, os dois pontos que a gente buscou muito aprimorar no ano foi comunicação e agilidade. Posso dizer também que presença.
E aí que se liga a questão do caderno jurídico e das pautas, de acompanhar as pautas, porque a gente precisa estar presente onde as coisas estão se desenrolando, seja no Congresso, seja no STF, e a gente precisa se comunicar bem e a gente precisa ser ágil para que a nossa técnica, que ela é primorosa, ela também, nesse ambiente, ela consiga se destacar e consiga ser percebida. E eu acho interessante isso que o senhor falou sobre a presença e me remete também, óbvio que Brasília aqui é o centro e tudo acontece aqui, mas essa presença do escritório também fora de Brasília, né? No Rio de Janeiro, em Pernambuco, São Paulo. Eu acho que essa consolidação, né, da presença do escritório nesses outros locais também vai ao encontro disso que o senhor está falando em relação à consolidação, a estar próximo dos clientes, né? Porque é isso, a técnica ela é importante, mas a gente precisa entender o problema real. Porque às vezes o problema vem de uma forma e o cliente acredita que a solução é X. Mas a gente já viu outros casos, acompanha, enfim, e às vezes tem uma solução Y que é até menos custosa, mais rápido e com menos riscos que podem alcançar os mesmos objetivos. Sim. É interessante falar que acho que podemos dar um spoiler o ano que vem, é que a gente vai ter uma sede em Recife. Isso. Deve abrir aí no primeiro semestre do ano que vem, buscando presença. Sim, todo mundo achou que o home office era o céu, né? E continua sendo muito interessante o home office, mas não para todo mundo. E também acho que a advocacia ela tem um certo limite para o home office. O nosso escritório já era muito digital, mesmo antes da pandemia. A gente tem sede ainda no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que é uma sede de produção. E para isso funcionar, a gente tinha tudo online. Então, quando ocorreu a necessidade de ir para online, a gente já estava online. Para nós, esse ponto, ele não foi traumático. Só que todo mundo correu para online, né? E aí veio, eu acho que uma ressaca dessa coisa do online. E principalmente nessa atividade que é a advocacia, que envolve muito processo. Então, o que a gente diz assim, tem que sair de trás do teclado. E ir para onde está se resolvendo os problemas, que é a questão das pautas, e também buscar falar mais com o cliente, estar mais com o cliente, para sentir dele e para discutir com ele, inclusive, talvez, um realinhamento do interesse dele. Porque as causas acabam demorando muito tempo, essas causas judiciais, e veja, quando o cliente ingressou com a ação, ele tinha uma situação fática. 3 anos depois, talvez ele tenha outra situação fática. Então, por isso que nós precisamos nos aproximar cada vez mais dos clientes e ouvi-los cada vez mais sobre também, você mantém o seu interesse, aquele de 3 anos, de 6 anos, infelizmente, de 10 anos atrás, você mantém esse interesse? Ou então, podemos readequar alguma coisa? E acho que essas nossas iniciativas também foram bem sucedidas esse ano e vão continuar para o próximo ano. Vamos continuar, para o próximo ano buscando isso. Bom, então, doutor Jean, doutor Marcos, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pelas falas. Acho que esse foi um momento importante, né, que marca mais uma iniciativa, mais um meio de comunicação, de passar o que a gente pensa, o que é importante para a nossa clientela e para a sociedade no geral, referente ao funcionalismo público. E a gente agradece pelo tempo de vocês, pelas falas. Imagina, a gente que agradece o espaço, a tua dedicação, estar aqui com a gente. A oportunidade, Ana, da gente ficar
espalhando as nossas ideias de novo. E agradecer também por tu ter vindo aqui nos conversar conosco. Obrigada. Bom, pessoal, hoje encerramos por aqui. Foi um prazer estar com vocês em 2025 e esperamos continuar contribuindo para a defesa do serviço público em 2026. Até mais e boas festas.